Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Petersen, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por essa jornada do autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast por qualquer plataforma de áudio, convido vocês a acompanhar pelo nosso canal do YouTube, já que estamos recebendo aqui com muito prazer, com muita honra, Carlos Florencio. Obrigado. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. O Carlos é especialista na área do inconsciente e criador de técnicas eficazes em neutralizar e desbloquear manifestações que interferem nas realizações do indivíduo. Mais de 35 anos de experiência como terapeuta e mentor, ultrapassando 32 mil atendimentos com amplo conhecimento sobre o comportamento e funcionamento do inconsciente, tornando-se referência em mecanismos de autossabotagem. Considerado formador de opinião do segmento de desenvolvimento do potencial humano, contribui para inúmeros no âmbito nacional e internacional. Formado em filosofia no Brasil e psicossíntese em Londres, é autor do livro da teoria Tudo Certo, criador dos métodos PH Vida, Potencial Humano de Vida, e SI, Sistema de Equilíbrio Energético. Carlos, vamos começar com uma pergunta meio, assim, óbvia para alguns, mas que gera muita curiosidade para outros. Qual que é o papel do nosso inconsciente e por que ele é tão fundamental? Porque o inconsciente ele é a referência da sua individualidade. É o que te dá a noção de que você está no controle e no domínio de você mesmo. O que as pessoas precisam entender? Consciente. Quando você está consciente de alguma coisa, você entende o sentido, a razão e o propósito. Tá? Uhum. Você compreende a situação como um todo e percebe ela, qual é, para que serve, qual é o objetivo, qual é o propósito. A consciência ela tem isso. O inconsciente, ele tem a mesma coisa, só que ele não está associado a esse plano mais evoluído. Uhum. Tá? Então, se nós levarmos para o lado da espiritualidade, a consciência é o que nos conecta àquilo que se chama de espiritualidade, ao próprio divino. Portanto, porque é na consciência que está a luz, e é na consciência que se percebe o sentido de tudo que existe. Então, navegamos num processo contínuo e infinito da inconsciência para a consciência. Então, o ser humano nasce inconsciente. À medida que ele vai vivendo as suas experiências, ele vai se tornando consciente, percebendo a existência do que antes já existia, mas que ele não percebia a existência. Perceber a existência é pré-consciência, Freud, né? E despertar a consciência é quando você tem o domínio do conhecimento como um todo. No inconsciente está a nossa individualidade livre na sua expressão, livre no seu livre-arbítrio, livre na sua escolha, livre para se identificar com o que quiser, livre para ir e vir, fazer o que você quiser. Na inconsciência, você muitas vezes, o ser humano, ele não percebe o resultado das suas ações. Ele pura e simplesmente, ele vive sem perceber, porque ao perceber já é o caminho para a consciência. Então ele está inconsciente. Então ele existe, mas não percebe a existência e não consegue questionar a própria existência, porque quando você questiona a própria existência, você começou a ir para a consciência. Esse que é o caminho. Então, o inconsciente ele está mais ligado à nossa parte instintiva, que não que nós dominamos, que nós controlamos, mas sem estar ciente desse controle, porque a ciência já é parte da consciência. Perfeito. Entende? Então, é um processo onde a pessoa é livre, mas ela não percebe. Portanto, ela está muito mais ligada à parte instintiva, né? Do que propriamente a parte da sabedoria, do conhecimento e da liderança sobre você mesmo. Em termos evolutivos, né, espirituais, né, porque esse canal aqui
fala muito, né, sobre sim. espiritualidade, então eu sou espiritualista, não posso fugir muito disso. Mesmo quando nós estamos inconsciente, nós estamos protegidos e estamos inseridos dentro da Mãe Terra, né, de Gaia, e ao mesmo tempo também sendo protegidos pelo próprio universo, faz parte da nossa evolução. À medida que a pessoa, então, vai vivendo as suas experiências, eu parto do princípio que nós vimos e vamos sempre para algum lugar, tá? Esse é o caminho evolutivo. Evoluímos da inconsciência para a consciência. Por que evoluímos? Porque evolução só acontece quando você transita da inconsciência para a consciência. Fora isso, é apenas adaptação ao meio, é adaptação, Darwin, da espécie ao meio para sobreviver e manter a sobrevivência. Perfeito. Então, só quando você transcende a sobrevivência e a necessidade de manter a sobrevivência, só quando você percebe que você é uma força, percebe, pré-consciência, que você é uma força de realização, percebe que você é capaz de tomar as suas decisões, capaz de escolher aquilo que você quer, desenvolver as suas habilidades, os seus talentos, o seu processo criativo, criador, fazer coisas que você se identifica e fazê-las por amor, aí nesse instante você transcende essa existência inconsciente, onde pura e simplesmente o seu dever é viver e manter a sua existência. Então, ou seja, quando você realmente cria suas inspirações para você evoluir e que você quer, então, se transformar numa força de realização, e eu quero realizar, eu quero fazer aquilo que eu gosto de fazer, né? Eu tenho essa livre escolha, tudo isso já está transitando para fora dessa consciência. Então, ou seja, a inconsciência ela é uma verdade, tá? Ela é uma verdade e a consciência é uma outra verdade. Eu defini 3 verdades que nós possuímos. Nós possuímos a verdade do inconsciente, a verdade do subconsciente e a verdade do consciente, tá? A verdade do inconsciente, ela registra tudo em forma de imagem. Tá? Então, ou seja, você vai viver as experiências dentro da Matrix, você vive experiências com pessoas ou situações dentro do universo holográfico, você vê, então, os hologramas, vê as pessoas, vê a estrutura das coisas, que é a experiência em si, que é uma imagem, e você registra esta imagem. De acordo com aquilo que aquela experiência vai lhe trazer, ela vai lhe dar um conhecimento onde você vai aprender o quê? A perceber você na relação com esse meio. Então, ou seja, na inconsciência, nós temos a oportunidade de transitar para a percepção de que eu existo. Certo. E Perfeito. posso questionar a minha existência, aí eu vou para o meu consciente, né? Então, ao viver as experiências, você tem a oportunidade de aprender 2 coisas. Aprender a se conhecer e a se conhecer na relação com o seu meio. Com o outro. Você sempre vai perceber você diferente da relação com o outro. Você vai perceber que você tem uma verdade dentro daquilo que você viveu de experiências e acumulou de conhecimento, e o outro tem a verdade dele, de acordo com o processo dele. Cada um tem a sua verdade, sua jornada, né? Cada um tem a sua jornada, todos nós somos únicos, singulares, indivisíveis e incomparáveis. É uma outra forma de eu definir o ser humano. Tá? Então, ou seja, no momento que você está ali, e você é um ser que está vivendo as suas experiências, você tem a oportunidade de se envolver e aprender e absorver o conhecimento através das experiências, porque você precisa do conhecimento. No primeiro momento, para você sobreviver e manter a sua sobrevivência. No segundo momento, você tem a possibilidade de co-criar com o universo, de você vir a criar, porque nós nunca criamos nada. O ser humano não cria absolutamente nada. Ele co-cria com o universo, porque o universo dá sempre a base para você poder criar. Quando eu crio um pão, o universo já deu o átomo antes disso, já deu o trigo também, a natureza já deu, né? Então, ou seja, nós co-criamos associados a isso. E é isso que eu acho que é fantástico na espiritualidade, que você só percebe a espiritualidade real quando você está na consciência, é nessa sincronicidade. Então, o inconsciente, ele acaba ficando no lado escuro, né? Como fica no lado escuro, a pessoa não percebe. Por quê? Porque o inconsciente não está ligado ao aparelho sensorial. Ele capta a imagem
E tudo que ele capta como imagem passa a ser uma verdade para ele. Pegando carona nisso que você está falando, aí surge uma outra questão. O inconsciente é quem dá os mecanismos necessários, vamos dizer, principalmente para os nossos comportamentos, sentimentos e o nosso lado emocional. Então, pegando, como você falou, né, traz para uma verdade meio que absoluta. E aí ele permeia o nosso tipo de comportamento, por exemplo, é o inconsciente? Sim, tudo parte do despertar da força. Uhum. Tá? Então, tudo vem de uma intenção. Né? Isso é o livre-arbítrio e a livre escolha. Tá. Livre escolha não é você, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Uhum. Isso é muito elementar, né? Certo. Ele está no despertar da força. Por que você escolheu antes de estar ali naquele ponto onde tem essa bifurcação, onde você tem que escolher a direita ou a esquerda? Então, é muito antes. Já vem uma percepção prévia. É, uma percepção prévia. Então, assim, o inconsciente, ele, como não está ligado ao aparelho sensorial e ele capta essas imagens, ele automaticamente, a imagem, quando você capta a imagem, com o banco de memórias que você tem de imagens que você viveu, ele vai conectar, o cérebro vai conectar com essa outra imagem. Esta imagem está associada a sensações e emoções registradas nessa imagem. Uhum. Então, aí você vai liberar as emoções, que nada mais é do que as energias que você vai despertar a partir disso, e aí está a escolha, que você permite despertar essa força inconsciente. Certo. Sem você perceber. Então, a grande pegada aqui, evolutiva, do ser humano, é ele conseguir estar consciente no despertar da força. Mas isso é dificílimo, cara. Mas é porque isso faz parte da evolução. Nossa, como é difícil, gente. É difícil, assim... Eu acredito. Eu sou muito parte, técnico, eu tenho que te dizer como é que funciona. E como parte, porque a gente tem crenças, né? Nós temos verdades absolutas que nem sempre são verdades absolutas, certo? Baseadas nas tuas verdades. Baseadas nas minhas verdades, exatamente. Que nem sempre são corretas, Então, não, vamos para as crenças universais, assim, vai, que dinheiro é sujo, aquela coisa da escassez, tudo, que é uma crença coletiva, suponho, né? E aí você coloca isso como uma verdade em você e você começa a permear a sua vida vivendo com base nisso. Com base nas influências sofridas. Nas influências sofridas. Como que a gente muda esse aspecto? Porque você nasce inconsciente. A criança, ela é inconsciente. Certo. Tá? Então, ela começa a perceber o universo dela, que é através da inteligência e da capacidade cognitiva que ela tem. Então, a criança, ela vem inconsciente e ela vem pura, como um computador que está limpinho ali que você compra. E aí você vai recebendo aquelas experiências dentro de um contexto social onde tem as verdades relativas das pessoas de acordo com o processo delas e aquela criança que está ali inconsciente, que está ali basicamente querendo aventurar, vivendo o momento e nem questionando, ela não sabe julgar, ela não sabe criticar, ela não tem essa capacidade ainda desenvolvida, porque o cérebro demora 21 anos para se formar. Por isso que a maioridade antigamente era 21 anos. Por quê? Porque antes de 21 anos, o seu cérebro, como não está formado, você não tem a consciência sobre os seus atos. Eu não sabia dessa informação, juro. 21 anos, é real. É real. Eu também não sabia, né? Quando eu era criança. Isso explica muita coisa. Por isso que aí a maioridade antes, eu lembro, era 21 anos de idade. Sim. Se você quisesse assumir a responsabilidade por você, você tinha que ser emancipado. Então, ou seja, até os 21 anos de idade, todo delito que você causasse era a responsabilidade dos pais. Por quê? Porque eles são a autoridade responsáveis pela sua educação, em conjunto com o Estado, porque quando, naquela época, o Estado era responsável pela educação dos filhos e não a família tanto. Tanto é que a gente ia para a escola e éramos educados na escola, e a escola ela tinha um poder muito grande sobre nós. Com o processo neoliberalista, né, do neoliberalismo, o Estado deixou de ser o responsável e passou a ser a família. Junto com isso, nós fizemos uma transição de era. A família se dissipou. Então, hoje, nós estamos vivendo um caos, porque a família não está conseguindo educar a criança e o Estado também não educa, e muita liberdade, né? Nova era e tal, e as pessoas não estão conseguindo aí assumir isso tudo. Sim. Isso é só uma parte. Sim. Mas voltando, né? O inconsciente. Então, aquela criança, ela está ali, ela está pura,
Eu digo que na nossa essência nós temos 5 virtudes que nós temos que manter imutáveis ao longo da vida, porque nós nascemos com elas, porque faz parte da nossa essência espiritual, que é puro, perfeito, amoroso, espontâneo e livre. Tá? Então imagina que você é puro, você se sente perfeito, porque você nem questiona, mesmo que você seja aleijado, para você está tudo certo. Tudo certo. Meu livro aqui, já vou te dar. Amoroso, porque é bom viver, aprender com a vida. Espontâneo. Eu sou eu e sou livre. Então não existe discriminação, não existe intolerância, não existe rejeição, né? Existe uma criança, claro, que fala uma coisa, uma outra fala e tal. Ou seja, aos poucos, a criança ela vai ficando poluída por uma sociedade e ela vai perdendo isso. Aí, ou seja, no nosso inconsciente, nós queremos expandir, nós queremos nos manifestar. E enquanto força, nós influenciamos e nós permitimos ser influenciado. Então, a livre escolha, ela está na permissão da influência. E muitas dessas escolhas são feitas a nível inconsciente pelas influências sofridas. Perfeito. E ela já cria uma verdade relativa e instituída nesse inconsciente. E isso passa a ser uma base de referência. E junto com ela, vão ter aí uma série de situações que interferiram, porque nós somos seres que estamos para evoluir. Eu evoluo quando eu transcendo uma situação por uma outra situação. No momento que eu deparo com verdades diferentes, onde aquela verdade, ela esbarra na minha verdade, imagina que eu sou puro, perfeito, amoroso, espontâneo e livre. E aí eu me esbarro com a minha mãe, com meu pai, dizendo que eu não posso fazer assim, que eu não posso fazer aquilo, que a sociedade não sei o quê, que amor é não sei o quê, mas amor não é só aceitar, eu não estou entendendo. Né? Então, ou seja, aquela criança, ela vai percebendo que aquilo que ela não corresponde àquilo que os outros são. Tá? E a única forma... E aí bate a questão da sobrevivência. Então, para sobreviver, ela tem 2 hipóteses, né? Mas é claro que ela vai optar pela segunda, porque a primeira não é. A primeira é ela ser ela mesma e dane-se, mas só que a criança não tem essa capacidade, Sim. porque ela está inconsciente, né? A segunda é ela tentar sobreviver, então ela vai tentar se adaptar. Então ela vai tentar corresponder àquilo que a sociedade, que a família impõe como uma verdade, que supostamente consideram como uma verdade absoluta, mas que é uma verdade relativa, e ela vai aprendendo gradativamente a deixar de ser ela mesma. E aí ela começa a viver a consciência coletiva, e ela deixa de viver a consciência individual. Né? Então, ou seja, aí ela vai criar um karma, que é um karma, ou ela vai criar um padrão, uma definição no seu inconsciente. Podemos levar para as 2 vertentes, mais espiritual ou não, menos espiritual, onde ela percebe que ela só vai ser amada, valorizada, reconhecida, aceita, integrada e aprovada se ela corresponder ao que os outros querem. Perfeito. Se ela não for, ela vai ser reprovada. Então, é que não tem força também para essa criança. E ela está inconsciente. Sair disso, né? Sair dessa amarra, vamos dizer assim, né? E aí, então, imagina que de repente, ela vai manifestar alguma coisa super livre ali, e aí vem a pessoa e diz assim, não, isso é feio. Não, você não pode ser assim. Aí, o que acontece? Ela retrai. Reprime. Ela retrai. Essa retração é trauma. Tá? Então, na base dos mecanismos de autossabotagem está esse trauma, onde existe uma repressão, onde eu não pude manifestar aquilo que eu sou, e eu tenho esses registros e fica tudo registrado. Então, imagine que você está vivendo uma experiência, a mãe chega no seu quarto e diz para você, nossa, você é muito atrapalhado, você não faz nada direito, olha essa bagunça no seu carro, no seu quarto, não sei o quê. Aquela experiência, naquele momento, você se choca e você se sente rejeitado, desvalorizado, não compreendido, né? E a criança retrai, né? E ela se sente ofendida ali. Aquela imagem fica guardada junto com as emoções que ela vai sentir dessa retração. Aquela imagem vai ficar no inconsciente. Essa imagem no inconsciente, ela grava também o que a pessoa falou. Você não faz nada direito. Você é muito bagunceiro, você está sempre desorganizado, sempre atrapalhado. Ela grava essas frases que ouviu do pai, ouviu da mãe, ouviu dos amigos, ouviu do professor, ouviu de mãe, e ela está no processo inconsciente. Essa frase verbal vai ficar registrada no subconsciente. Então, ou seja, nós vamos ter, na verdade, do inconsciente, aquela imagem
onde eu percebo que houve um trauma, eu não pude ser eu mesmo e livre, e mais uma frase dizendo que eu sou aquilo. Isso passa a ser uma verdade. Então fica isso registrado. Eu vou evoluindo, no meu consciente, eu quero ser eu mesmo e livre. Mas no meu subconsciente, no meu inconsciente, eles dizem ao contrário. Então, ou seja, eu acredito que eu posso. No meu inconsciente, não, você é um bagunceiro. E vem a imagem. Aí você, na hora, você procrastina, bagunça tudo e não realiza. Certo. E isso é autossabotagem. E aí uma pergunta, Carlos. Você disse que a mente humana, né, que a gente leva 21 anos. Com base nessa teoria, não sei se as crenças, né, essas sabotagens, vamos dizer assim, elas têm muito mais ênfase nessa fase, até os 21, ou após os 21 a gente continua ainda... Não. O resto é tudo consequência dessa primeira tudo fase. consequência. São os 3 primeiros setênios. 0 aos 7, 7, 14, 14, 21. 0 aos 7, segurança. Tá? Você se sentir seguro no ambiente onde você está. Vamos imaginar que você nasceu numa família toda desestruturada. Já vai ficar registrado ali essa base de referência. Você vai passar a vida toda tentando se sentir organizado e estruturado. Porque você já vai estar condicionado àquilo que ficou registrado no primeiro setênio, que é a segurança. Perfeito. No segundo setênio é a confiança. Como você vai para o seu mundo, tá? Que é o pai. O 0 aos 7 é a mãe, 7 aos 14 é o pai. E dos 14 ao 21 é quando você vai firmar a sua personalidade. Normalmente você vai começar a ficar contrário aos pais, que o adolescente começa a ficar rebelde, que é normal, porque ele quer firmar a individualidade dele, a personalidade dele, ele quer formar a personalidade dele. E a minha personalidade é a minha personalidade. E a minha personalidade é formada a partir daquilo que eu me identifico. Aquilo que eu me identifico personifica aquilo que eu sou como uma força que tem a referência naquilo que representa aquilo que eu me identifico, que me dá prazer, que eu gosto de fazer, que sou eu. Né? Então, ou seja, isso é uma referência de individualidade. Agora, vamos imaginar que aqueles pais estão esperando que aquele filho seja médico, ele não quer ser médico, ou que seja não sei o quê. Então, existe todas essas influências, vai atrapalhar essa formação. Então, passando os 21 anos de idade, dependendo desses 3, essa pessoa pode arrastar isso para o resto da vida dela. Então, ou seja, ela não ter segurança nela mesma, ela não ter confiança, porque o pai não transmitiu confiança, e na hora de definir, ela estava confusa e também ninguém ajudou ela a tentar fazer um planejamento ali para ela poder definir aquilo que ela quer. Então, aí depois, mais tarde, chega lá aos 40 anos de idade e a pessoa chega para Carlos Florencio e diz assim, Carlos Florencio, eu queria saber o que é que eu vim fazer nessa vida, quem eu sou, né? O que é que eu sou bom em realizar na minha vida. Eu disse assim, pois é, você veio justamente fazer isso, descobrir isso. É uma descoberta, né? Não deixa de ser uma descoberta. Né? Isso é muito interessante porque a gente vê muitas coisas, né? Mas, por exemplo, falando em relacionamento, que é uma das verdades absolutas aí, relativas, né? Que as pessoas têm muitos traumas relacionados. E aí fala assim, hoje eu não consigo me dar bem num relacionamento porque eu me separei há 10 anos atrás e tive um trauma. Mas, na verdade, não. Na verdade, deve ter sido alguma coisa gerada lá atrás. Falta de confiança, talvez? Às vezes vem de registros, por exemplo, vamos imaginar que se você é o primeiro filho, tá, você é responsável por formar a família. Você já nasce com essa responsabilidade. Certo. Porque antes de você nascer só existia um casal. Quando você nasceu é quando surgiu a família. Tá? Então, ou seja, você já vem formando a família. Tá? Se você nasceu homem, e o primeiro filho, normalmente, não existe um desejo de uma preferência. O que vier está certo. Tá? Agora, o segundo, se o primeiro for uma mulher, o segundo já vai ter que ser um homem. E se foi o primeiro homem, já vai ter um desejo de que seja mulher. Então, já aí, o segundo já nasce com essa pseudo-rejeição ou definição daquilo que tem que ser. Responsabilidade, né? Aí o segundo filho, quando nasce, ele nasce com a responsabilidade de saber se integrar à família. Porque ele está chegando como um ser fora para fazer parte da família. Tá. Então, ele já vem pré-definido que ele é uma pessoa que vai, ao longo da vida, ter que aprender a ter parceiros, a trabalhar em grupo, em associações, em trabalhar em empresas e não só. E saber manter a individualidade dele dentro de um grupo. Então, tudo isso já está pré-condicionado antes mesmo do nascimento, porque já vem da área do inconsciente.
daquele ser que está se formando dentro daquele contexto da sua estrutura. Então, quando, por exemplo, eu resolvi estudar e aprofundar muito a área do inconsciente, eu tenho que ir nesse lado mais escuro, porque o inconsciente é o lado escuro, onde eu não vejo, eu não percebo. Consciente, eu percebo. Então, tem que ir lá. E lá são firmados acordos nesse inconsciente. Eu não presto para nada, a imagem da bagunça, lembra que eu falei? Subconsciente, inconsciente, aquilo fica lá registrado. Então, eu acabo fazendo o quê? As pessoas entrarem nesse lado obscuro. Nesse lado obscuro é como se você, numa sessão comigo, por exemplo, a pessoa ela entra nesse lado escuro e lá ela vai ver aquela menina que não se sentiu reconhecida e que não se sentiu valorizada. O pai trabalhava muito, não dava atenção. E aí, então, ela ficava mais próxima da mãe, ficava sempre à espera que o pai chegasse, que desse um carinho ou uma atenção, e às vezes ele chegava cansado e não dava nada disso, e ela se frustrou e ela se decepcionava porque ele não deu aquilo que ela queria, e ela criou aquela imagem daquela expectativa, ela que criou. Tá? Ela que criou. E aí, então, aquilo já cria um pequeno trauma que fica registrado nessa menina ou nesse menino. Em razão disso, quando ela encontra um relacionamento, ela quer que esse relacionamento consiga resolver a menina que ficou abandonada lá. Então, ela não está interessada em ter um relacionamento com a outra pessoa. Ela só está interessada em resolver a menina dela do inconsciente que está presa lá e que ela precisa tirar do lado escuro e trazer para a luz. É uma eterna busca, né? Então, essa menina ela está sempre buscando nas pessoas, né? É quando mecanismo adulta, compensatório, que eu chamo. Dentro do mecanismo de autossabotagem, tem o mecanismo reativo de água, reativo de fogo, mecanismo compensatório, mecanismo condicionante e mecanismo limitativo. Todos eles travam você e você não consegue evoluir na vida. Você vai viver experiências repetitivas. Como que você sabe que você tem o mecanismo de autossabotagem? Como que você sabe que você tem um karma negativo ou ligado a um astral negativo? É tudo a mesma coisa. Tá. As experiências estão repetitivas. Você está batendo num teto e você não está conseguindo romper resistência. Existe uma resistência que toda vez que eu vou, não dá certo, eu recuo para trás. E vai e bate, e vai e bate. E às vezes consegue, às vezes não consegue. Então, isso faz com que você atraia sempre o mesmo tipo de experiência. Por quê? Porque aquilo que eu vibro, aquilo que eu me identifico, é aquilo que eu vou atrair. E como quebra? Carlos Florencio. Mas dá uma palhinha pra gente, adianta alguma coisa, assim. Como que a gente pode fazer essa quebra? Identificando que você tem essa repetição, que é um padrão. Então, o padrão é a repetição. Tá. O padrão, ele vem do quê? Ele vem do conflito. Certo. E o conflito vem de um trauma. Perfeito. Tá? Então, nós temos que ir onde é que está o teu conflito, onde é que está o teu trauma, identificar o trauma. Quando entramos no trauma, vamos entrar na mácula. Vamos entrar no lado obscuro e escuro que ficou preso lá. Tá? A ferida que nunca se cura. Você é astróloga, é o Quirón da pessoa. É o Quirón. É o Quirón da pessoa. Está lá a ferida que não se cura, onde ele não percebe, porque está no inconsciente. Porque normalmente está associada à Lua, que é a parte inconsciente, porque a Lua rege a inconsciência, como Netuno também rege a inconsciência. Sim. Né? Então, ou seja, a pessoa está... Né? Eu entendo um pouquinho de astrologia, sim. Vou te ajudando dando uma palhinha para você também. Então, acaba sendo isso. Por quê? Porque existe essa área que a pessoa não domina. Ela mitifica na Lua, ela acha que o pai vai chegar e vai dar um carinho, entendeu? Ela acha que aquela pessoa vai ser o amor absoluto Netuno, e não vai, porque não é o outro que tem que suprir o vazio que a pessoa mesma criou quando ela idealizou e criou uma expectativa. Então, esse mal... O mal, ele é o inconsciente. O mal só age na pessoa através da inconsciência. Não existe mal na consciência. É impressionante isso, né? Então, ou seja, se eu quero estar bem na minha vida, então eu quero estar consciente. Então, se você está vivendo um padrão, você tem que estar consciente do conflito e do trauma e do acordo que você firmou no inconsciente. Então, o que é que eu faço? Normalmente, eu crio um exercício para cada pessoa e ela faz durante uma semana, 10 dias, 2 vezes por dia, e numa semana ela está transformada. Por quê? Porque a gente rompe com esta memória daquela idade, daquela referência que ela possui, daquele acordo. Porque o trauma, conflito, padrão vai dar a doença psicossomática. Então, a gente já sabe que aquele trauma, eu já sei, porque eu também trabalho muito com a questão de prevenção de doenças, eu já sei que aquela doença, a memória daquela doença, ela é uma consequência. Porque tudo que nós vivemos hoje é uma consequência. O que você está vivendo hoje é um passado.
Porque isso tudo já foi pré-definido numa escolha que você fez. Nós dois estamos aqui, mas eu escolhi sair de casa para estar aqui. Isso aqui, para mim, é o passado. Porque eu já estava aqui na hora que eu escolhi sair de casa para vir para cá. Entendeu? Então, é assim, quando você vê essa perspectiva atemporal, né, e isso tudo é a consciência que nos permite isso. Então, no momento que você está vivendo uma experiência repetitiva, você precisa perceber o que é que você tem que mudar. Você tem que parar, porque a mensagem está na sua teimosia. A mensagem está em você querer que o outro seja diferente. Ele não vai ser diferente. Quem tem que mudar é você. Então, você tem que observar o que você tem que desapegar, o que você tem que liberar, o que você tem que perceber dentro daquela experiência e que normalmente, como está presa no inconsciente, você não percebe, porque você está cego. Porque o inconsciente, ele não vê, porque ele não está ligado ao aparelho sensorial, ele é cego. Mas, Carlos, eu não sei se era Freud, me corrija se eu estiver errada, que falava sobre a importância do benefício. Então, tudo que gera um benefício, né? Então, você faz alguma coisa, você repete um gatilho, um padrão, porque aquilo ali está te beneficiando de algum jeito. Existe isso mesmo nesse sentido? Então, por mais que esteja ruim esse padrão, esse trauma é desgastante, é repetitivo, mas algo nos prende ali? Prende porque passa a ser uma referência para você. E passa a ser uma verdade do teu inconsciente. Lá no teu inconsciente, você vamos imaginar que você nasceu ali, a mãe e o pai estão sempre brigando, discutindo. Certo. Tá? E aí você ali vendo aquela situação, isso passa a ser uma referência para você. Tá? Isso passa a ser uma verdade. Aí quando você vê, de repente, você está num relacionamento, você está brigando com a pessoa. Por quê? Porque relacionamento para você é brigar com a outra pessoa. Aí você diz assim, não, mas eu não quero brigar com a pessoa, eu quero estar bem com essa pessoa. Por que eu brigo com essa pessoa? Porque é a sua referência que você definiu no seu inconsciente. E o benefício, no caso, seria uma segurança disfarçada? Porque você já sabe lidar com aquilo, então assim... Não, o benefício é, eu pego e critico a pessoa, eu julgo a pessoa e faço a pessoa se sentir mal, e aí eu tenho razão, isso me faz eu me sentir bem, porque parece que eu tenho razão. Porque a mãe fazia isso com o pai fazia isso com a mãe, aí eu tenho a minha razão, você tem a tua razão. Quem discute razão não tem mais razão para discutir, porque já perdeu a razão. E para se sentir talvez inserido naquele meio de pai e mãe, a pessoa repete esse padrão. Repete o padrão, ela acha que o relacionamento é aquilo, né? Que é fundamentalmente com muita cobrança, né? Onde você tem que se encaixar no ideal da outra pessoa. Né? Então, isso fica condicionado àquele meu ideal. Né? Quando a gente aprende a amar, a gente aprende a aceitar. E quando a gente aprende a aceitar, nós temos que entender que não existe pessoa ideal. Porque ideal vem de uma ideia. Ideia é uma pré-definição daquilo que eu vou permitir aceitar. Se não corresponder a isso, eu vou rejeitar. Então, eu tenho que entender que na hora que eu encontro a pessoa e a pessoa não corresponde à minha ideia, eu não posso, nesse instante, obrigar a pessoa a ser essa ideia. Porque nesse momento eu não estou querendo me relacionar com a pessoa, mas com a minha ideia. Então, se você está querendo se relacionar com as suas ideias, então fique em casa se relacionando com as suas ideias e pare de atormentar os outros, querendo que os outros sejam aquilo que a tua ideia acha que tem que ser. Aprenda a amar incondicionalmente, por favor. As pessoas como elas são, né? É clichê, mas é verdade, né? É isso, essa é a verdade. Eu sou uma pessoa que eu falo a verdade. Essa é a verdade. Entende? Então, ou seja, não existe decepção, não existe mágoa, não existe raiva, não existe ódio, porque isso é uma ilusão. Perfeito. Por que você está magoado com o quê? Porque você queria que a pessoa fosse diferente. Que ela tivesse uma atitude que seria a sua. Amor incondicional, uma das máximas do amor incondicional. Qualquer atitude que eu queira que uma outra pessoa tenha, não é da outra pessoa, é minha. E a pessoa não vai ter uma atitude que é a minha, ela vai ter a dela. Sim. E na hora que ela tem a dela, eu tenho que aceitar aquela verdade como a verdade dela. E eu tenho que saber lidar com essa verdade e me adaptar e me envolver, criando a harmonia.
para eu poder unir e integrar. E isso é o sétimo vórtex, né? Ou seja, da união e da integração, que dá o casamento. Quarto vórtex, estabelecer uma relação de cura. Se eu crio um envolvimento emocional que gera uma relação doentia e que não existe uma união, uma integração, mesmo que você esteja casado, dormindo com a pessoa, transando com a pessoa e fazendo filho com a pessoa, você não está casado energeticamente com essa pessoa. Porque você não tem como, porque o amor não flui onde existe discórdia. Porque o amor só flui quando se aceita a outra pessoa exatamente como ela é. Perfeito. Então as pessoas acham que elas estão tendo problemas amorosos. Não, elas têm problema de personalidade, problema emocional, lunático, idealismo. Elas não têm. O amor não gera problema. Amor é solução, amor é expansão. As pessoas confundem o que é amor. Por quê? Porque elas definiram que o amor, a pessoa tem que se encaixar naquele ideal. E isso é uma condição. Se o amor é incondicional, não posso ter condição. Então, eu não posso querer que a pessoa se encaixe naquilo. Parece que você fez um tricô, e aí depois, quando a pessoa chega, a pessoa tem que encaixar no teu tricô. E às vezes ela não encaixa, às vezes ela tem braço curto. Então, ou seja, você tem que, ao aceitar a pessoa, você vai ver se você consegue se adaptar. E a partir daí, respeitar aquilo que ela é, conhecer ela, saber quais são os anseios. É isso que é uma relação, uma descoberta. E se não, tá tudo bem, né? E se você não quiser aceitar, tudo tá tudo bem. bem. É só retira, mas não impõe. Né? Mas o problema é que a pessoa, no primeiro momento, ela acredita que a pessoa é o seu ideal. Uhum. E aí ela começa a ter um relacionamento. Aí, na sequência, ela começa a perceber que a pessoa tem uns comportamentos e uma atitude que não corresponde àquele ideal dela. Uhum. Aí ela começa a sentir que parece que, nossa, alguma coisa não está batendo aqui. Porque não está encaixando mais naquilo que ela achou que ela estava vivendo já. Porque ela já criou, ela nem viu a pessoa, ela foi com o ideal dela, encontrou a pessoa e ela achou que ela estava vivendo aquilo. Aí a pessoa, de repente, tem um comportamento, uma atitude, chega em casa, mas não cumprimenta ela, ou chega atrasado e não dá satisfação, coisa do gênero, conforme a idealização que ela talvez tivesse. E aí ali começam esses pequenos desgastes aí, né? E aí ela começa a perceber que, afinal de contas, parece que a pessoa não é aquilo que ela é. E aí ela tenta forçar a pessoa a ser aquilo que ela é. Aí ela começa a cobrar, começa a fazer a pessoa se sentir mal porque não é aquilo que ela é. Ou seja, não está sabendo amar. E aí ela já está vivendo um conflito, porque ela, no fundo, o conflito só existe quando eu não aceito a outra verdade. Mas, Carlos, você não acha que a gente está numa geração, talvez, não sei nem se é uma questão geracional, até netuniana, né? Você estava falando de Netuno, muito pisciano, assim, os contos de fadas que reverberam cada vez mais esse amor perfeito, né? As histórias, e até mesmo a idealização daquela linearidade de que a gente nasce para casar. Então, a gente tem que encontrar o amor da nossa vida, aquela alma gêmea. A alma gêmea também é um outro conceito mega deturpado. Completamente. Né? Porque então, a pessoa acha que vai encontrar o seu Deus. A sua outra metade, a metade da sua laranja. Então, eu acredito que muito tem a ver com esse excesso de idealização. Então, acaba que os relacionamentos hoje, eles acabam indo por essa estrada, né? Da perfeição, sendo que não existe. Não. Existe na ilusão da tua cabeça. Uhum. Mas você não está conseguindo se adaptar à realidade. Você precisa se adaptar à realidade, saber se envolver com a realidade. Lembre-se, a realidade ela nunca lhe trai. A realidade nunca lhe engana. A realidade nunca vai gerar mal em você. Tudo isso é causado pela ilusão. E o que rege a ilusão é o mal, porque o mal rege o que não existe. Então, quando eu tenho mágoa de uma pessoa, é porque eu queria que ela fosse diferente. Esse diferente é uma verdade que não existe. Uhum. Então, esse que é o grande problema do ser humano. O ser humano, ele cria uma realidade que não existe, ele não consegue perceber o que é de fato e real, para ele poder realmente se envolver com a realidade. E isso cria bloqueio a nível espiritual, a nível de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de liderança, de performance, alta performance, em tudo, seja a vertente que você quiser, entende? Então, não importa, porque tudo está sincronizado, né? Então, assim, se eu sou uma pessoa que eu amo a vida, que eu estou aqui produzindo por amor e eu estou feliz e não sei o quê, e eu já estou conectado com a espiritualidade, entendeu? Não preciso rezar, não preciso ir à igreja, não preciso fazer devotismo nenhum. É divino, né? Então, é porque você vibra. Espiritualidade é vibrar,
nessa energia. Não tem nada a ver com práticas espirituais que as pessoas acham que isso é espiritualidade. Não é. É você vibrar na verdade divina. Qual é a verdade divina? Eu sou puro, perfeito, amoroso, espontâneo e livre. Eu sou uma força de realização. Eu influencio e permito ser influenciado. Tenho livre-arbítrio, tenho a livre escolha. Eu sou uma força de realização onde eu co-crio com o universo e aquilo que eu faço eu tenho que fazer por amor e ao serviço do próximo, porque dessa forma está garantido o meu sucesso, porque aquilo que eu faço o outro vai precisar e aí ele vai adquirir, ele vai comprar. Então, eu já fazendo isso, eu já sei que eu vou ter sucesso, porque eu tenho que beneficiar o próximo com aquilo que eu faço. Se eu beneficiar o próximo, eu vou estar ligado à espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade preserva a vida, preserva a existência, a ordem, a disciplina, a organização, a estrutura, porque o universo é todo organizado e todo estruturado. Se você é um bagunceiro, se você está procrastinando, se você está dispersando das coisas, você não está com essa força do universo. Então, você tem que entender que espiritualidade é isso. Ela funciona com uma técnica. Ela é técnica. O universo ele é técnico. Ele não é místico, não é, né, sei lá, borboletas voando no ar da sua aura. Não tem nada a ver com isso. Então, lembre-se que você evolui para a consciência. E o universo ele é uma grande mente e é uma grande inteligência. Então, não subestime a inteligência do universo ao pedir para ele resolver as coisas para você, sem você perceber que quem tem que resolver o dano que você mesmo causou para que você consiga despertar a consciência e se transformar numa força benéfica para você mesmo, é você mesmo. Perfeito. E Carlos, qual que é a diferença, se existe, né, talvez, entre a autossabotagem e uma autocrítica, vamos dizer assim, uma pessoa que é bastante crítica consigo, com as suas questões, até que ponto que isso é uma autocrítica saudável e até que ponto chega numa autossabotagem? Ou é tudo a mesma coisa? A crítica é uma análise, né? Quando você critica alguma coisa, você analisa a partir de fundamentos que você possui, tá? Então, eu vou fazer uma crítica. Existe uma crítica literária, por exemplo, uma crítica, existe uma crítica. No fundo, é o quê? Eu vou fazer uma observação sobre aquilo e vou criar uma definição. Essa crítica ela pode ser construtiva, positiva, que vai favorecer aquela obra ou não. Né? Porque de repente não corresponde àquela ideia daquilo que se queria. Então, a crítica ela funciona ela mostra a verdade. E, às vezes, essa verdade ela pode ser construtiva, como ela pode não ser muito construtiva para quem está recebendo essa crítica. Porque ninguém gosta de ser criticado, porque todo mundo quer ser amado, valorizado e aceito. Eu já disse que todo mundo quer ser aprovado e todo mundo teme ser reprovado. Isso é um karma coletivo. Isso é um padrão coletivo no planeta, onde todo mundo tem esse medo de ser reprovado e necessidade de ser aprovado, onde todo mundo quer ser valorizado. Então, significa que você já nasceu nesse planeta com uma crise de valores. E a nossa sociedade tem crise de valores. Então, no mínimo, quando você vem para cá, observar, espera aí, eu tenho que saber valorizar as coisas, perceber o valor das coisas e o sentido, né, das coisas. E é isso. Perfeito. E a gente já está indo já para a reta final, olha só como passou rápido. Meu livro Tudo Certo. Vamos falar dele, me conta. Então, assim, para resolver... aqui está um ótimo resultado. Lá. Ler aqui o livro do Tudo Certo, você vai entender que não existe a culpa, tá? Eu criei isso. E na origem dos conflitos, entender todo o seu processo de vida, despertar a energia amorosa, aprender a perceber que não existe o errado, porque no universo só existe o é. O não é uma segunda hipótese que não existe, né? Então, que está tudo certo. E eu fiz aqui, isso aqui é amor. É amor puro. Amor da nova era. Eu ia te perguntar como que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores podem hoje acabar, né? Ter uma nova consciência, né? Diante de tudo que você está falando aqui, ó. O livro do Carlos. Livro do Tudo Certo. E aí eu tenho as minhas dinâmicas, né? Eu tenho as minhas mentorias individuais em grupo. Tenho meu curso do High Connection, que trabalha o sistema de equilíbrio energético, de posicionamento e alinhamento dos vórtices, que trabalha com esse conceito mais espiritual, mas no sentido sempre muito prático e objetivo. Tenho a minha metodologia do PH Vida, onde eu parto do princípio que somos uma potência, uma força, né, expressa numa condição humana, e que a vida é um processo de ensino e aprendizado. E aí, como filósofo, eu criei a minha teoria do tudo certo, onde eu provo que não existe o errado.
aqui está a prova que não existe o errado. Então, aqui acaba com a discriminação. Isso aqui é o livro que eu fiz para acabar com a discriminação, com a intolerância. Quem lê isso daqui vai aprender a amar e vai aprender a aceitar a realidade e viver em harmonia com tudo que faz parte da verdade. Porque a verdade nunca lhe trai. Como eu disse, né? O que lhe trai é a falsa verdade que você achou que era verdade e que depois, na hora que você viu a verdade, você não aceitou. Ai, fiquei magoado. Muito obrigada, Carlos. Ele chegou aqui nos estúdios, ó, vou até... chegou aqui no estúdio falou assim, ó, vai mudar a sua vida. E eu não tenho dúvida. Vai mudar a minha vida, vai me transformar. Vai. Né? Carlos, foi um prazer essa aula, porque para mim foi uma aula. Eu descobri coisas que eu não sabia aqui, foi muito interessante, muito enriquecedor. Então, Obrigado. O pessoal pode te encontrar nas redes sociais, qual que é o Instagram? É Carlos Florencio Oficial. Eu tenho meu podcast todo domingo às 18 horas, horário de Brasília, sempre com assuntos ligados ao desenvolvimento do potencial humano, a uma compreensão da integração de você com todo o universo, né? Então, não existe limite para mim, né? Eu sou um pesquisador ferrenho, né, sobre o sentido da vida e o significado da nossa existência. E eu sou muito assim como você viu. Eu passo muita teoria, passo muito conhecimento, ensino mesmo as pessoas, né? Mas chega uma hora, tem horas que não, precisa realmente de um exercício próprio, de uma dinâmica própria, de um exercício para desenvolver habilidade, né? Então, mas muitas das pessoas têm se curado muito com os meus vídeos e me seguindo aí nas redes sociais, tem mudado a perspectiva de vida das pessoas. E aí, quando elas vêm também para ter uma sessão comigo ou vêm fazer um curso, elas já vêm mais aprimoradas, né? Já mais focadas realmente naquilo. Mas já sabendo, né? Alguns não, conceitos. Olha, realmente aqui eu já arrumei tudo, mas ainda tem esse ponto. Ok, aí eu entro lá para resolver isso, que é a minha proposta. A minha proposta é de realmente gerar cura e transformação, consciência e libertação das pessoas. Perfeito, é isso que eu faço. Carlos. Muito sucesso para você. Obrigado. Continue nessa jornada. Nós aqui da WeMystic agradecemos muito sua participação. Volte, por favor, quantas vezes forem necessárias para nos ensinar cada vez mais. Obrigado. Viu? E a gente vai ficando por aqui em mais um episódio incrível do Meu Momento Místico. Semana que vem tem episódio novo, viu? Eu te acompanho, te fico por aqui. Um beijo e até lá.